Oi, pessoal. Eu sou a professora Fernanda e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o marketing. Eu sou a professora responsável pela disciplina Gestão de Marketing. Então, vocês vão receber aí algumas informações minhas através desses pequenos vídeos. Vou tentar fazer um compacto assim das primeiras aulas que vocês já tiveram, para a gente poder continuar conversando daqui a pouquinho, tá? Mais para frente eu faço um outro vídeo com o resto das informações, com as outras aulas, para que vocês possam avançar cada vez mais e chegar mais perto lá da prova com um pouco mais de informação. Bom, o que a gente teve aí nas primeiras aulas, né? As 3 primeiras aulas que vocês já desenvolveram ou que estão desenvolvendo trataram aí inicialmente do conceito de marketing, que é a gente focar na apresentação do marketing, como ele atua, como é que funciona, né? Como definir o marketing, que tem muitos equívocos. Depois a gente foi para a parte de reconhecer a atuação do marketing, os ambientes onde ele trabalha, os ambientes com os quais ele conversa, né? E por terceiro, né, na aula 3, a gente já foi focar um pouquinho em uma das ferramentas do marketing, que é o produto. A gente tem que lembrar que o produto é uma das coisas mais importantes que a gente tem para trabalhar aí nas ferramentas do marketing, tá? Então é muito importante que a gente observe isso com cuidado. Então vamos começar aqui com o conceito de marketing. O conceito de marketing, ele pode variar um pouco conforme o autor que você escolher como referência e tal. Mas, de um modo geral, todos eles vão apresentar a ideia de focar no cliente. Então, o principal para nós é entender o que o marketing faz. Se trata de mercado, né? Se trata de negociação, se trata de concorrência, se trata de público, é importante que a gente lembre que o marketing envolve clientes. Os clientes são o foco do marketing hoje em dia. Então, desde que começaram a conceituar o marketing, a gente viu que houve uma evolução aí desse conceito, porque antes ele era focado em produção, depois ele passou a ser focado na produtividade, né, no processo de produção, né, não no produto em si. Depois ele passou às vendas, porque a gente tinha uma produção muito alta, tinha uma quantidade muito grande de produtos sendo feitas, então precisava ser vendido. Então o foco passou para as vendas. E depois a gente viu que com as vendas não era só uma pessoa que vendia, não era só uma indústria que fazia, então começou a acirrar a concorrência. Então o marketing focou na mercadologia, na negociação, começou a analisar os concorrentes e verificar as estratégias de mercado. Depois disso, precisou, claro, desenvolver muito de propaganda e de publicidade para oferecer esses produtos e ganhar dos concorrentes. Então, os equívocos principais que vêm do conceito de marketing vêm dessa fase de vendas e de publicidade e propaganda. Mas o marketing evoluiu ainda mais. Ele se desenvolveu, ele focou no cliente, ele procurou desenvolver relacionamento. E esse relacionamento não é simplesmente ligar no dia do aniversário ou mandar um cartão via internet. Esse relacionamento é conhecer o seu cliente profundamente para poder oferecer para esse cliente algo que ele realmente possa estar interessado. Então, o equívoco principal é pensar que marketing é só venda, não é. Pensar que marketing é só publicidade, anúncio de televisão, anúncio de rádio, também não é. E esquecer que precisa lembrar do consumidor, esquecer do consumidor no teu dia a dia. Também é um problema seríssimo. Então, o marketing se constrói nesse período todo como uma filosofia empresarial focada no cliente. Hoje em dia, a gente tem o quê? Um marketing totalmente voltado para o cliente, para a criação de valor para o cliente. Então, vamos prestar bastante atenção, porque o principal conceito do marketing hoje é desenvolver sim trocas, que são as negociações, que são as vendas, né? Mas com foco na satisfação do cliente. Que satisfação é essa? De algum valor que o cliente está buscando, de alguma necessidade que ele percebeu, que não foi criada nele, que ele percebeu e que ele agora passou a desejar algum produto. E o que a gente faz? A gente promove esse desejo. O marketing é o responsável por promover desejo na cabecinha dos consumidores.
E a gente também sofre impacto do marketing todos os dias, não é mesmo? Bom, para poder trabalhar todo esse estímulo, né, mental, o que a gente faz? A gente passa para o cenário do marketing, que já seria a nossa aula 2. Na nossa aula 2, a gente trabalhou um pouquinho mais cada conceito que envolve esse cenário. O marketing, de um modo geral, ele não é tão complicado, ele tem alguns conceitos bem pontuais, assim. E o ambiente de marketing é um deles. O ambiente de marketing envolve o macroambiente e o microambiente. O macroambiente engloba todas as forças que são alheias à empresa, à marca, ao produto, que vêm e influenciam essa marca, esse produto, de fora para dentro. Então, por exemplo, a crise econômica. Uma crise econômica pode perfeitamente influenciar o desenvolvimento de um determinado produto. Por quê? Porque ela pode ter atingido um fornecedor, ela pode, de matéria-prima, ela pode atingir o potencial de compra dos consumidores. Os consumidores estão com menos dinheiro para comprar, eu produzo muito, não vendo o suficiente, fico com produtos encalhados. Veja, é uma força alheia à minha empresa, né, à minha produção, mas ao mesmo tempo está afetando a minha produção. Então, tem alguns fatores que a gente precisa observar aí. No geral, eles são os mesmos para todas as empresas. Então, o ambiente econômico, pensar sobre economia, né, como está sendo desenvolvido, o potencial de compra do mercado, os problemas econômicos, a questão financeira do ambiente, o potencial de compra de cada consumidor, enfim, a renda, né, de cada público-alvo, segmento-alvo. Isso tudo influencia nas nossas decisões estratégicas. Outro ambiente que é muito importante é o ambiente tecnológico, é o segundo ambiente. Então, econômico, tecnológico. O ambiente tecnológico é o desenvolvimento que a gente vê aceleradíssimo, né, de tecnologias e tal. Mas eu não estou falando só de informática, não. Estou falando de desenvolvimento de novas tecnologias, que pode ser na linha de produção, que pode ser na prestação de um serviço, que pode ser uma tecnologia que vá trazer algum benefício aí na produtividade, na elaboração de uma embalagem, na distribuição, qualquer tipo, uma inovação no próprio produto, né? Então é importante que a gente observe que tecnologia não é só informática e também influencia nas decisões estratégicas de uma empresa. Que mais? A economia, a tecnologia, o meio ambiente, né? As forças naturais podem sim, por exemplo, uma enchente que aconteceu numa cidade pode ter trazido algum problema, né, estratégico para uma empresa, um frio muito intenso, um calor muito intenso, enfim, qualquer coisa natural pode sim também influenciar de fora para dentro. Então, tecnologia, economia, meio ambiente ou natureza, né? A gente tem política, a política e a legislação, porque não é só políticos, né? A gente está falando de política, então as empresas acabam fazendo o seu lobby, negociando tarifas, taxas, né? Impostos, enfim. E isso tudo também influencia as decisões estratégicas. A gente tem que analisar isso com um olhar bem profundo. A legislação vigente em cada área, óbvio, né? Se você trabalha com alimentação, tem um monte de legislação a seguir. Se você trabalha com produção industrial, tem um monte de legislação a seguir. Se você trabalha com serviço, tem um monte de legislações específicas para seguir. Então, sempre tem que observar como é que é esse ambiente para poder desenvolver as suas estratégias organizacionais. Vejam, são informações que servem para todo mundo, não para você especificamente, para a sua empresa especificamente. Por isso que a gente vai dizer que são do macroambiente, tá? Então, informações do macroambiente que influenciam nas decisões organizacionais, ok? E as decisões vão variar de uma empresa para outra, né? Então, além dessas que eu já falei, a gente tem ainda aí, vamos ver aqui, resgatar economia, política e legislação, natureza, tecnologia, competitividade. Competitividade é muito importante a gente pensar nela, porque a competitividade são os concorrentes que estão no mercado. Então, como é que é o mercado, né, de um modo geral? E a gente precisa muito pensar nisso, porque são influências que
essas mais diretamente afetam a tua lucratividade, não a tua produtividade. Às vezes os concorrentes têm aí algumas estratégias bem interessantes e que acabam afetando as suas vendas, por exemplo, a sua entrega para o consumidor final, o desenvolvimento do seu trabalho. Então é muito importante monitorar a concorrência, reconhecer as ações que a concorrência vem fazendo para você poder desenvolver aí a sua competitividade de maneira mais acirrada e mais consciente também. Além disso, a gente tem ainda a parte cultural e social, né? As pessoas, como é que elas se comportam, como é que elas se viram aí no ambiente onde você está atuando como um ofertante de produto ou de serviço. Então, é muito importante que a gente observe essas características para poder desenvolver as nossas estratégias. Além do macroambiente, a gente tem ainda o microambiente. O microambiente são as forças organizacionais, né? As forças organizacionais envolvem tudo aquilo que diz respeito à empresa, ao ambiente interno da empresa. Então, o que a gente vai ter ali? Os fornecedores, os colaboradores, a matéria-prima, a parte departamental, né? Cada um dos departamentos da sua empresa. Tudo isso tem que ser observado, principalmente a produção e a produtividade. Porque é isso que interfere lá na linha, lá no finalzinho, onde você vai entregar o teu produto. E isso também vai direcionar as ações estratégicas do marketing para que a gente possa definir qual é o melhor caminho para o nosso produto chegar na mão do consumidor e que ele queira o nosso produto, né? Porque a gente tem que estimular o desejo dele pelo nosso produto. E para finalizar, tem a parte do produto em si, que é a terceira aula que vocês já estão aí em processo de estudo. A terceira aula, ela envolve o quê? As definições características do composto produto. O que a gente pode resgatar rapidamente, que é muito importante que vocês saibam? Que os produtos podem ser classificados. E quando a gente classifica os produtos, a gente compreende melhor como os consumidores se relacionam com ele. Então, vejam, eles podem ser classificados em bens duráveis e não duráveis, que a gente vai ver aí como o que dura mais é um produto mais caro, acaba sendo mais caro, a linha branca que a gente tem em casa, geladeira, fogão, né? Hoje em dia micro-ondas, lavadora e tal. Essa linha é mais durável, então as pessoas, né, têm um cuidado maior na hora de escolher, prestam atenção, né, nas qualidades, nos benefícios e tal. E os bens não duráveis são os commodities e os de consumo mais rápido, né? Então, a alimentação, de um modo geral, mercearia, de um modo geral, farmácia, de um modo geral também, cosmético, perfumaria, higiene, enfim, todos os outros produtos que a gente sabe que consome mais rapidamente e que a gente tem uma recompra recorrente, né? A gente compra com mais rapidez. Então, a gente pode classificar em duráveis e não duráveis. Esse é um tipo de classificação por causa da durabilidade. E o outro tipo de classificação é por consumo-uso, né? Aí a gente vai ter lá produtos de conveniência, por exemplo, que a gente consome muito mais rápido, que são esses de supermercado, né, e tal, que a gente acaba tendo um consumo rápido dele. A gente tem os de compra comparada. Os produtos de compra comparada já exigem um pouco mais de esforço do consumidor, porque eles pedem que o consumidor compare um produto e outro. Por exemplo, um telefone celular, né? Uma roupa, né? mais cara um pouco, um eletrodoméstico, uma utilidade doméstica um pouco mais rápida, um aspirador de pó, uma máquina de pão, sei lá. Né? Produtos mais desse tipo. A gente compara um pouco mais. Informática, a gente faz muito isso, né? Faz a compra comparada. Né? A gente tem ainda os produtos que a gente vai classificar aí como produtos de